Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu queria falar um tema com os irmãos que ele não é muito explorado. Nós sabemos que Cristo, ele perdoa pecados, a não ser, foi o motivo real e central de ele ter vindo aqui e ter morrido por nós na cruz. Não existe evangelho sem perdão, não existe fé sem redenção em Cristo. O coração do evangelho é o perdão que Cristo conseguiu na cruz por nós. Mas, quando analisamos as Escrituras, a Bíblia vai nos dizer, não de um, mas de 3 pecados, que para estes não existe perdão. O próprio Deus não perdoará. O primeiro pecado que podemos analisar é a falta de perdão. Se nós formos no Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 25, ele vai dizer o seguinte: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, os perdoe. Se tendes alguma coisa contra alguém, ele diz, perdoai, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, verso 26, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Quando o cristão, ele se nega a perdoar outro, ele revela que ele não entendeu o que é a redenção em Cristo, o perdão que ele recebeu, a redenção que ele recebeu de graça, através da cruz de Jesus. Quando vamos para o texto de Mateus capítulo 18, do verso 21 em diante, a gente vai ver Pedro indo questionar Jesus a respeito do perdão. Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu terei que perdoá-lo? Até 7? E Jesus usa de algo que é pouco refletido o que Jesus fala. Ele diz, eu te digo, Pedro, que não até 7, mas até 70 vezes 7. E tem gente que faz a conta, 70 vezes 7, se a pessoa perdoar, se a pessoa vier me ofender mais do que esse tanto que deu na calculadora, aí eu não posso perdoá-la. Não. Quando Jesus fala 70 vezes 7, ele está falando de uma expressão hebraica que significa infinitamente, incontáveis vezes. Se o nosso irmão, o nosso próximo, nos ofender, temos que perdoá-lo, até mesmo incontáveis vezes, se for necessário. Se ele vier pedir perdão, temos que perdoá-lo. E eu ainda vou mais longe. Mesmo que ele não peça perdão, temos que perdoá-lo. Por quê? Porque se nós não perdoarmos, não seremos perdoados no último dia. Em Colossenses capítulo 3, Paulo vai nos dizer algo, um conselho interessante. Se abrirmos em Colossenses capítulo 3, verso 13, ele vai nos dizer, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, irmãos, temos que perdoar para ser perdoado. Não é fácil, mas o crente ele tem que expressar o amor de Deus foi derramado no seu coração através do Espírito Santo, conforme Romanos 5,5 fala. Ele tem que reproduzir as obras de Cristo. Então, se Cristo perdoou, ele também tem que perdoar. Qual é o segundo pecado que não tem perdão? O segundo pecado que não tem perdão é o tão falada blasfêmia contra o Espírito Santo. Está escrito lá em Mateus capítulo 12, verso 32, onde Cristo fala que toda palavra contra o Filho e contra o Pai será perdoada, mas toda palavra que for falada contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste século e nem no próximo. Em algumas versões de outras Bíblias diz, nem nesta vida e nem na próxima. Podemos entender o seguinte, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é uma ofensa direta àquele que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
A Bíblia diz em João 16:8 sobre isso. O único que pode fazer com que o homem chegue perto de Deus, convencendo ele no seu estado de miséria, de estar longe do Criador, longe do amor de Deus, é o Espírito Santo. Então, quando o homem ele ofende aquele único que pode interceder por ele, o único que pode levá-lo a Deus, ele está rejeitando e desprezando a única saída, a única forma dele ser salvo. Quando vamos para o texto de Marcos capítulo 3, verso 28 a 30, também vai falar sobre isso. Mas o que vai falar mais sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo é no livro de Hebreus, capítulo 10. Se lermos em Hebreus, capítulo 10, verso 29, ele vai dizer: de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Ele está dizendo: o que será que vai acontecer com um homem que pisar o Filho de Deus, tiver o sangue de Jesus por profano e fizer agravo ao Espírito da graça? Qual será o fim dessa pessoa? Quando vamos analisar o texto, pisar significa tratar com rispidez, ignorância, desprezo. Tratar com desprezo, rejeitar o Filho de Deus, aquele que morreu pelos pecados do mundo. Quando ele fala de tratar o sangue desse mesmo Filho de Deus por profano, é considerar que o sangue de Cristo é uma coisa sem valor, uma coisa inútil. E quando ele diz mais, fizer agravo ao Espírito da graça, é insultar, injuriar, blasfemar contra o Espírito Santo. Sobre estas pessoas, a ira de Deus está repousada. E quando nós olhamos, nós vemos que a pessoa ela rejeitou e desprezou a única saída, a única maneira de ela ser salva. Esse é o segundo dos 3 pecados que não existe perdão. E Mateus, qual o último? O terceiro pecado que não existe perdão é a apostasia. Está intimamente ligado com a blasfêmia do Espírito Santo, o desprezo às coisas de Deus. Quando nós vamos ver o que é apostasia, nós entendemos que é o abandono da fé, é o abandono dos caminhos de Deus. Quando vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo vai nos falar sobre isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Meus irmãos, os crentes da igreja de Tessalônica, eles estavam amargurados, estavam preocupados, porque muitos falsos profetas e falsos doutores estavam dizendo que o fim já havia chegado. E eles estavam confusos com o que estava acontecendo, porque uns diziam que o fim ainda não vinha chegado, outros diziam que sim. Então Paulo vai confortá-los e dizer: irmãos, o Senhor ainda não veio, mas prestem atenção nos sinais. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, ou seja, o abandono da fé, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado, o filho da perdição, é o anticristo. E um dos sinais que vão anteceder a sua aparição é a apostasia, o abandono da fé. O amor que muitas das vezes alguém sentiu por Deus, hoje se esfriou. E muitas das vezes essas pessoas ainda estão na igreja, mas o primeiro amor delas se esvaiu. Elas não sentem mais o temor de estar diante de Deus, o prazer de estar na presença de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao 3, ele vai falar algo interessante. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada, morta a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Irmãos, a palavra apostatarão aqui, ela tem um significado muito forte. Ela vem do grego apisteme, e ela significa fazer retroceder, afastar-se e, pasmem, excitar a revolta. Nós entendemos que aqueles que apostatam da fé, eles não somente abandonam a Cristo e aos seus mandamentos, eles também excitam, estimulam uma revolta contra Deus, uma revolta contra as Escrituras, uma revolta contra os estatutos de Deus. Eles se tornam inimigos de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 6, Hebreus também vai falar sobre a apostasia, do 4 a 6, ele fala: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. As pessoas que apostatam contra Deus é como se eles estivessem crucificando Cristo de novo e expondo ele à vergonha. Sabe, irmãos? É um sentimento que brota no coração do homem e que o torna inimigo de Deus. Em Hebreus também, capítulo 10, verso 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa de que? Horrível, de um juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aqueles que se põem em apostasia, eles se tornam adversários de Deus. É por isso que Hebreus, no capítulo 2, verso 1, ele vai nos dar um conselho. Portanto, convém nos atentar com mais diligência, mais cuidado para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Irmãos, lutamos contra o pecado todos os dias. Temos que entender que às vezes nós não venceremos, às vezes nós perderemos. Estamos numa grande batalha, dividida, estamos numa grande guerra, na verdade, dividida em várias batalhas. Travamos batalhas todos os dias. Existem batalhas que vamos vencer e existem batalhas que vamos perder, mas sempre com a mesma consciência, pedindo ajuda ao nosso capitão, a Cristo, para que não venhamos a cair nesses